Bom, pessoal, eu vou ter essa primeira aula de introdução ao R, tá? Nessa aula nós vamos ver algumas coisas bem básicas, na verdade, mais de como configurar e como instalar o R, e também algumas opções do R e do RStudio que podem facilitar a nossa vida no decorrer dos das próximas aulas, tá? Então, se você já tem o RStudio instalado e o R instalado, configurado do jeito que você gostaria, e já sabe todos os passos de como criar um projeto, ou como organizar o seu computador para obter o melhor do R e do RStudio, então você pode passar já para o próximo vídeo, tá? Bom, a primeira coisa, para quem nunca utilizou o R e o RStudio, né, como é que a gente faz para instalar esses programas, tá? Bom, é muito fácil, né? O programa R, então, ele pode ser instalado a partir desse site aqui, né? A gente pode procurar direto no Google, botar R Project ou R Program, tá? E a primeira coisa que aparecer vai ser o programa R. Então, nesse site aqui, a gente pode ir em Download R, né? E se você não está certo de qual link clicar aqui, você pode clicar em algum do seu país, ou né, do Brasil, no caso aqui, ou ir na nuvem mesmo. Então, vamos entrar aqui. E aí existem as opções para fazer o download para os diferentes sistemas operacionais, tá? Para os usuários de Windows, né, provavelmente essa é a melhor forma de instalar. Vem aqui, clica em Download para Windows, e aí aparecem algumas opções aqui, mas provavelmente o que você quer é instalar o R pela primeira vez. Então vem aqui, clica nesse arquivo e aí ele já vai baixar o arquivo executável. Uma vez que você baixou, basta ir lá e executar, né, aceitar todas as configurações básicas, né, não precisa alterar nada a princípio, e está instalado o R no seu computador, tá? Bom, para os outros usuários, né, especialmente os usuários de Linux e Mac, para Mac eu acredito que seja parecido com Windows, então basta ir até baixar o instalador e instalar. Já para usuários de Linux, na verdade, é mais fácil, né? A forma mais fácil de instalar não é vindo aqui no site do R para instalar. A forma mais fácil é vindo no terminal, né? E no terminal do Linux, né, já tem o pacote, já está disponível para instalação diretamente dos servidores. Então não precisa baixar nada, digamos assim, da internet, só vir aqui e executar este comando. RBase. Tá? Com isso já vai ser instalado o R no seu computador. Ele vai pedir a senha, né? E no meu caso ele já está instalado, por isso ele vai aparecer que não vai instalar nada. Tá? Bom, uma vez que o R está instalado no computador, agora a gente vai instalar um outro programa chamado RStudio, né? Para os usuários do Windows, o R ele já vem com uma interface de usuário que permite fazer praticamente tudo o que a gente vai fazer aqui nesse curso. Mas o RStudio, né, é uma interface alternativa para o R que permite com que a gente trabalhe de uma maneira mais fácil no R, porque ele tem vários recursos que ajudam a interagir com esse programa chamado R. Tá? Bom, para instalar o RStudio é muito fácil também. Tá? Basta a gente vir aqui e procurar RStudio no Google, pode ser. RStudio. Tá?
e também o primeiro que aparece é o RStudio. Esse programa ele tem versão paga, mas a versão que a gente está usando é gratuita e é uma versão totalmente livre, assim como o programa R, tá? Então não precisa pagar nada. A gente pode ir em download. E aí, como vocês podem ver, então tem versões pagas, versões gratuitas, né? Nós vamos para a versão gratuita. E aí tem várias opções aqui. Tá? Então, por exemplo, para quem é usuário de Windows, né, pode baixar o executável e instalar no computador, os usuários de Mac também, e os usuários do Linux também, então não precisa ir no terminal para instalar o RStudio no Linux. Então a gente pode baixar o arquivo como da mesma forma que é feito no Linux, no Mac e no Windows. Tá? E aí, assim como R, basta clicar, abrir esse arquivo e aceitar as configurações básicas para instalar o RStudio depois que está instalado o programa R. Tá? Bom, então tá. O primeiro passo, claro, é instalar esses dois programas antes de fazer qualquer coisa adicional. Tá? Bom, antes da gente começar a trabalhar no R, no RStudio, não abra o R, o RStudio ainda, nós vamos fazer uma coisa que muitas pessoas não veem nos cursos básicos de R, e uma coisa que eu considero extremamente importante, especialmente quando a gente começa a ter muitos projetos e muitos trabalhos diferentes no R, especialmente também quando a gente for fazer alguma coisa fora desse curso. Tá? O que acontece? As pessoas, quando elas não configuram inicialmente o computador de certa forma, elas vão adicionando vários arquivos numa mesma pasta ou na área de trabalho, daqui a pouco o computador fica uma bagunça quase impossível de trabalhar. Então, eu recomendo que, na verdade, a gente, antes de começar a trabalhar no R, dê uma organizada em algumas coisas no computador. Tá? Bom, então a coisa mais importante para fazer antes de começar a trabalhar no R é criar uma pasta de trabalho onde tudo que vai ser trabalhado nessa disciplina, nesse curso e em outros projetos, cada projeto vai ter sua pasta. Então essa disciplina vai ter uma pasta e outros projetos vão ter outra pasta, outro diretório, né, no computador. Tá? Então, antes de mais nada, né, eu tenho uma pastinha já aqui dentro do meu computador, né, mas a gente vai criar um novo diretório, tá? Vamos criar um novo diretório, pode ser chamado rintro, alguma coisa desse tipo, né? Vocês podem dar, né, o nome que quiser. Então esse é o diretório que vai ter tudo que for gerado dentro do R e também onde o R vai procurar os arquivos para importar. Então se nós formos salvar uma tabela, por exemplo, a gente vai colocar dentro dessa pasta, porque é nessa pasta que o R vai procurar os arquivos. Tá? Então agora essa pasta está totalmente vazia, não tem nada dentro. Tá? E por enquanto vai ficar assim. Bom, uma vez que isso foi feito, né, então a gente pode ir trabalhar de fato no RStudio. Então, para quem trabalha no Windows, vai no menu iniciar e digita RStudio e abre o programa. Para quem trabalha em Linux, vai no centro de software ou no terminal e também abre o RStudio, e os usuários de Mac é a mesma coisa. Tá? Bom, então essa é uma das vantagens, na verdade, do RStudio, é que tanto para usuários de Mac, Linux e Windows, a cara do RStudio é exatamente igual, diferentemente do R. O R pode ser um pouquinho diferente se vocês abrirem o R fora do RStudio. Tá? O RStudio, como eu falei, ele é uma interface alternativa para o R. Então, na verdade, ele abre o R aqui dentro. Isso aqui que vocês estão vendo nessa janela inicial, que é o programa R. Tá? O resto aqui em volta, né, tudo isso aqui é o RStudio, não é o R. Mas ele facilita porque, por exemplo, então aqui a gente pode ver no RStudio que ele está mostrando os arquivos que tem na pasta que o RStudio está trabalhando, que o R está trabalhando. Tá? Então a gente sabe que o R vai procurar arquivos nesta pasta aqui. Bom, a gente pode ver aqui, né, que o R então ele está trabalhando nessa pasta aqui. Tá? Só que, como eu falei, então, se nós formos trabalhar o RStudio
aqui dentro dessa pasta, no RStudio, nesta pasta, vai virar uma bagunça, porque daqui a pouco a gente vai começar a botar nossos arquivos aqui, nossas planilhas aqui, começar a exportar figuras e outros arquivos do R. Isso aqui vai virar uma bagunça muito grande quando a gente estiver trabalhando com vários projetos, várias análises de vários artigos, ou então uma disciplina e outra, né? Então, o que a gente quer fazer, na verdade, é trabalhar lá naquele arquivo, naquele diretório que nós acabamos de criar. Como é que a gente faz isso, né? E a gente não precisa fazer isso todas as vezes, na verdade, a gente vai fazer isso só uma vez. Bom, existem várias formas de se fazer isso, né? Mas a forma que eu acho mais legal de fazer é vindo em seção, Set Working Directory e Choose Directory, ou Ctrl+Shift+H. Tá? Bom, aí ele vai mostrar os diretórios do computador e aí basta ir atrás daquele que a gente acabou de criar, né? Então, se for na área de trabalho, se for nos meus documentos ou em qualquer outro lugar do computador, né, a gente vai procurar aquela pasta, né, aquele diretório que a gente acabou de criar e abrir. Tá? Bom, então ele vai executar um comando, né? E aqui nessa parte da janela, nessa parte do nessa região aqui onde está escrito Files, tá? Nessa parte aqui do RStudio ele vai mostrar nada, que é o que tem na nossa pasta por enquanto. A gente não salvou nada ainda lá dentro daquela pasta, então deve estar aparecendo vazio. A gente pode ver aqui também o caminho todo do computador até chegar lá naquele diretório que a gente criou. Então dá uma checada, ver se isso tá dessa forma, tá? Se não tiver, então tem que fazer todo esse passo que eu mostrei aqui, tá? Às vezes as pessoas vão ir clicando aqui nessas pastinhas até chegar lá no local, mas não é a forma de fazer isso, tá? Não é procurando aqui. Nós temos que ir lá em seção, Set Working Directory, Choose Directory e configurar dessa forma aqui, tá? Bom, então essa é a cara do RStudio, né? E o RStudio ele tem várias formas de se configurar, na verdade, todo esse layout que ele pode ser modificado, tá? A gente pode botar esse painel para cá, esse para cá e fazer da forma como ficar melhor. A gente pode também ajustar aqui, né? Pegar e segurar essa barrinha e ajustar para um lado ou para o outro para que as janelas fiquem da forma mais confortável possível para trabalhar. Isso não vai afetar de forma alguma o que nós vamos fazer aqui no RStudio, tá? Bom, uma coisa que é bem útil para se trabalhar no RStudio, né, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, é criar um script do R. Hoje a gente vai só nessa atividade aqui, nesse vídeo, eu vou só mostrar como é que cria um script do R. Mas eu não vou mostrar para que serve o script, nem o que a gente vai fazer no script. A gente vai só criar um script para mostrar para vocês como é que a gente cria um script e o painel que vai aparecer o script. Então, para criar um script, basta vir nesse símbolo aqui no canto da tela, clicar nele, né? E aí aparecem várias opções aqui, né? O RStudio permite a gente fazer muitas coisas diferentes, mas a gente vai estar aqui nesse curso trabalhando só com scripts, tá? Então vamos clicar para abrir um script, né? Ctrl+Shift+N também cria um script. E esse aqui nada mais é do que um arquivo de texto, como se fosse um bloco de notas dentro do RStudio. Ele permite com que a gente escreva algumas coisas, tá? E salve como um arquivo de texto normal mesmo. A gente vai abrir esse bloco de notas, digamos assim, de dentro do RStudio para escrever os nossos comandos. E a gente pode, na verdade, criar vários scripts, tá? Então, a gente pode ter vários scripts diferentes, vários blocos de notas abertos ao mesmo tempo dentro do RStudio, tá? Então, se a gente quiser organizar, por exemplo, cada aula ou cada passo das nossas análises num script diferente, isso fica a critério da pessoa, tá? Isso aqui, como eu falei, é só um arquivo de texto, ele não tem nada de especial, então o que está digitado aqui não vai influenciar da forma como ele está, né? Não vai modificar nada. Então eu posso fazer um pedaço da análise num script e continuar em outro, por exemplo. Isso não vai mudar nada. Por enquanto, né, para simplificar, nós vamos utilizar só um script.
Aí nós vamos colocar tudo que vai ser visto nesse curso dentro deste único script. Bom, então aqui nesse script, quando a gente dá Enter ou digito qualquer coisa aqui nesse arquivo, vocês podem notar, né? Você pode notar que essa abinha superior ela fica com uma outra cor, né? Fica em vermelho. Isso é porque não está salvo o que foi digitado ali. É só para mostrar que o arquivo não foi salvo ainda. Então, vamos começar digitando um hashtag e vamos colocar aqui começou primeira aula. Tá? Só para a gente criar o nosso primeiro arquivo do R. E aí nós vamos salvar esse arquivo. Então dá para clicar nesse arquivinho aqui, nesse disquete, ou então vir em File, Save, ou clicar em Ctrl S para salvar. Então nós vamos salvar e aí ele vai aparecer algumas opções. Aqui ele apareceu, como eu digitei um caractere especial que é o ccd, ele apareceu algumas opções para salvar aqui. Arquivo, computadores configurados com encode vai aparecer como o padrão, o default do sistema, outra coisa. O meu está aparecendo o UTF-8 porque esse é o padrão do meu sistema operacional. Né? Mas você pode salvar no padrão do sistema operacional que você está utilizando, ou o TF-8, que é um tipo de codificação do computador que é muito universal, é bem universal. Né? Então, qualquer pessoa no mundo inteiro provavelmente vai ser capaz de abrir esse arquivo aqui. Tá? Então, nós vamos salvar esse arquivo. Ele vai perguntar qual é o nome que a gente quer salvar. E aí vocês vão colocar o nome do arquivo que vocês quiserem. Tá? Então eu vou salvar o meu como aula 1. Eu vou atualizar aqui no canto, porque não estava aparecendo nada dentro da minha pasta. Eu vou atualizar só para mostrar o que está dentro do diretório de trabalho. E a gente vê que tem agora um arquivo chamado aula 1. Bom, lembra que eu falei lá no início que se a gente que não precisaria toda vez abrir o RStudio pelo menu iniciar ou indo procurar nos programas. Sim, de fato, na verdade, a partir de agora a gente pode, na próxima vez que abrir o R, e vir direto no nosso diretório de trabalho, né? Que agora vai ter esse aula 1, né? um script do R, clicar com o botão direito nesse arquivo e pedir para ele abrir com o RStudio. Quando a gente fizer isso, ele já vai abrir o programa RStudio e já está configurado para trabalhar dentro desse diretório. Então isso é bem útil, né? Porque a gente não precisa ir lá em Session, Set Working Directory, nem nada. Então basta a gente vir aqui e clicar com o botão direito e abrir com o RStudio direto dentro dessa pasta. Tá? Então essa é a forma mais fácil, né, mais simples de continuar trabalhando no RStudio. Bom, por enquanto hoje a gente vai ver isso, né? Depois, mais tarde, nós vamos ter mais uma aba aqui, então a gente pode clicar mais uma aba do RStudio, tá? Então a gente pode clicar aqui nesse Environment, tá? Nessa abinha aqui de cima, então se clicar em Environment, ele vai abrir essa abinha e ele vai mostrar o que já foi feito, algumas coisas que já foram feitas dentro do RStudio. Tá? Então o RStudio, a princípio, ele vai ter esses 4 painéis, o script, o console, o environment e essa janelinha aqui, onde aparece o que tem dentro da pasta e aparece outras coisas também que a gente vai ver mais pra frente. Tá? Então se está em dúvida se está trabalhando no lugar certo, sempre dá uma olhada aqui no Files. Tá? Bom, por fim, a última coisa que eu quero mostrar é algumas configurações básicas do RStudio. Tá? Então, aqui em Tools, Ferramentas, existe uma opção Global Options. Tá? E aqui existem vários aspectos do RStudio que podem ser modificados para se tornar mais confortável de trabalhar no RStudio. Tá? Um que é bem útil, que muitas pessoas alteram, é esse Appearance, tá? A aparência. Onde dá para alterar, por exemplo, o zoom, o tamanho da fonte, que aparece aqui para trabalhar. E também tem vários temas que podem ser escolhidos. Tá? O padrão é esse que vocês estão vendo aqui, de cores, né?
Mas existem vários bem interessantes, como por exemplo Twilight, Tomorrow Night, tá? Que vão mudar as cores do RStudio. E podem ser bem mais interessantes para algumas pessoas, mais fácil de trabalhar com algum conjunto de cores. Tá? Então, isso é uma configuração do RStudio que pode ser modificado, né? E aí, basta clicar, selecionar qual o esquema de cores que você prefere e então aplicar. Tá? Com isso, toda a cara do RStudio vai ser alterado, né? E o conjunto de cores para vários comandos que a gente for utilizar aqui ao longo do curso, ele vai ser modificado também. Tá? Bom, gente, se está tudo funcionando dessa forma, então perfeito. A gente está pronto para começar a trabalhar no RStudio e fazer no RStudio, né? E fazer tudo que vai ser feito nessa disciplina, desde a criação desde a utilização do R como uma calculadora até a criação de funções e tudo mais. Tá? Beleza? Então, a gente pode agora fechar o RStudio e salvar, né? Se o nosso script não estiver salvo, ele vai pedir para salvar e a gente vai salvar. Tá? Bom, nesse primeiro vídeo era só isso mesmo. E agora, na próxima aula, a gente já começa abrindo o RStudio a partir deste arquivo aqui. Então, não vamos mais precisar ir em Session e Set Working Directory. Basta vir até a nossa pasta, clicar com o botão direito na aula 1 e abrir com o RStudio. Ele já vai aparecer do jeito que está aparecendo aqui na minha tela para todo mundo. Tá?